Fala galerinha, beleza? Legal. Estamos aí, né, hoje para falar de um negócio muito bacana, uma coisa, um papo muito interessante, um papo que normalmente motiva a galera, né? A gente está aqui para falar sobre tecnologias para projeto de sistemas para a internet. Isto é, a gente vai fazer aqui um apanhado, meio que um overview das possibilidades tecnológicas. Eu diria tecnologia porque a gente vai comentar sobre linguagens, sobre frameworks, sobre bibliotecas, sobre IDEs, enfim, a gente vai fazer um apanhado das tecnologias possíveis atualmente para que a gente consiga, por exemplo, desenvolver um site, desenvolver um sistema para a internet, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá que hoje a gente tem bastante papo, tem muito pano para manga, tem conversa para mais de metro. Eu não sei ainda, estou mais ou menos que monitorando o tempo para ver aí se eu divido aí em 2 ou às vezes até 3 vídeos para não ficar algo tão longo e cansativo, tá bom? Então bora lá. Então aqui, pessoal, tecnologias para projetos de sistemas para a internet. Inclusive, eu gostaria já de deixar uma informação para vocês que há um tempo atrás eu fiz uma live aonde eu englobei e falei, fiz um overview de todas as tecnologias, ou pelo menos grande parte das tecnologias para desenvolvimento de sistemas. E aí a gente falou de vários tipos de sistemas. E aí eu peguei aquela apresentação que eu fiz na época, fiz algumas adaptações com foco em desenvolvimento de sistemas para internet, tá bom? Então, para quem não viu a minha live, tá lá no meu canal, bonitinha lá na parte de lives, tá gravada lá, é uma live até grande. Então, para quem tiver um tempinho, fica aí de curiosidade a chamada para vocês verem lá. Também queiram expandir o conhecimento no desenvolvimento de outras plataformas também, beleza? Então vamos lá. Então, tecnologias para projetos de sistemas para a internet. E aí eu diria que, como eu falei anteriormente, a gente vai englobar aqui a respeito de IDE, que aí gostaria já de antemão explicar um pouquinho o que é cada coisa. Então, IDE, né, é aquela plataforma, isto é, aquele software que você vai utilizar para o desenvolvimento, é o ambiente de desenvolvimento seu. IDE é Integrated Development Environment, isto é, ambiente de desenvolvimento integrado. Então é um ambiente, aquele software, né? Isto é, quando você desenvolve um software, você desenvolve por meio de outro software. E aí, esse ambiente de desenvolvimento integrado, seja uma ou mais ferramentas que você utiliza, depois a gente vai comentar algo sobre isso, a IDE, beleza? Linguagem, a própria linguagem de desenvolvimento, tá? Não confundam às vezes com a tecnologia ou com algo do tipo, né? Então, vou dar um exemplo aqui, sei lá, para quem desenvolve aí em React, por exemplo, React não é a linguagem, tá? React é a framework, beleza? Então, cuidado aí quando você fala, né, esses termos para você não se confundir. Biblioteca é um conjunto de funcionalidades ou de estruturas prontas ou algo pronto que às vezes até se confunde com o conceito de framework, que eu diria que framework ele é um pouco mais abrangente, mas framework pode ser às vezes chamada de biblioteca também. Há uma certa confusão com esses termos, mas por opinião própria, framework é algo até de maneira mais ampla, é algo mais amplo. Biblioteca é algo mais específico que reúne um conjunto de funcionalidades que você pode utilizar. Inclusive, uma framework pode fazer uso de uma ou várias bibliotecas, beleza? Legal. Seguindo aí, como eu falei, na live que eu fiz anteriormente, a gente comentou sobre essas 4 plataformas de desenvolvimento, até deixei esse slide aqui, porque para a gente separar muito bem qual se destina às vezes
a possibilidade de desenvolvimento. É lógico que não estão aqui todas as possibilidades de desenvolvimento, por exemplo, desenvolvimento para embarcado, para software embarcado, robótico ou algo do tipo, não está aqui, mas eu diria que essas 4 plataformas são as plataformas mais comuns de desenvolvimento de software atualmente, que é a plataforma desktop, aqueles softwares normalmente que são instalados na máquina lá do cliente, tá? O desenvolvimento web, o desenvolvimento mobile e o desenvolvimento de games, que também parte de games talvez seria um pouco menos comum também, tá? Mas são eu diria aí, as 4 grandes áreas de desenvolvimento de software que existe atualmente, não são as únicas, mas são as que são mais comuns, as maiores aí, mais comuns do desenvolvimento. A gente vai focar no desenvolvimento web, legal? Então, o que é o desenvolvimento web? O desenvolvimento web é quando você desenvolve algum site, hoje quando você desenvolve algum sistema aonde todo o ambiente é rodado, digamos assim, o cliente acessa por meio do navegador de qualquer lugar do mundo que ele esteja. O desenvolvimento web, ele cresceu demais, principalmente pela familiaridade com o navegador e a facilidade que você tem de desenvolver um sistema onde o seu cliente precisa apenas ter um navegador e independe da plataforma do sistema operacional que ele esteja utilizando, por exemplo. Então ele tem um navegador e outra, tendo um navegador em qualquer dispositivo também, seja lá um computador, um tablet, um celular, ele pode acessar aquele sistema ou aquele site. Então, devido a isso, ou devido a essa facilidade de ser multiplataforma e ser também multidispositivos, é que o desenvolvimento web cresceu muito conjuntamente com a disponibilidade de banda, né, de internet, que hoje está aumentando, talvez aí nas cidades de interior, né, nem tanto, mas principalmente nos grandes centros ou nas cidades mais metropolitanas, tem uma disponibilidade de banda de internet, né, um pouco mais fácil, e isso cresceu muito o desenvolvimento web. A gente vê hoje muitos sistemas desktop migrando para a plataforma web, tá? É uma onda aí, né, dessa migração muito grande, tá bom? Legal. Como eu falei, aí o desenvolvimento web é o desenvolvimento de sites, sistemas web, onde o ambiente é o navegador, e a IDE, ela possui unicamente, às vezes, um suporte à codificação. É lógico que tem algumas IDEs com terminais integrados, vários plugins que facilitam, né, o desenvolvimento, mas de maneira básica, um ambiente de desenvolvimento integrado, ele dá o suporte ali para a codificação. É diferente, por que eu falo suporte à codificação? Porque, por exemplo, outros ambientes de desenvolvimento, tanto mobile quanto desktop, por exemplo, vamos pegar um ambiente de desenvolvimento desktop, sei lá, um Delphi da vida, que é muito comum, às vezes até o NetBeans, enfim, para desenvolvimento Java, é um pouco diferente porque a IDE, ela reúne várias facilidades de construção do front-end, da interface gráfica, onde você, por exemplo, pode pegar lá um botão, por exemplo, eu quero fazer um botão, um campo de texto, você lá na IDE, você pega, arrasta e coloca lá na sua tela, tá bom? E aqui no desenvolvimento web, não, normalmente, na maioria das ideias, não tem isso. Você constrói todo o seu front-end, toda a sua interface gráfica com o usuário, você constrói de maneira via código, tá? Existem algumas ferramentas, até online, que faz ou tentam facilitar a sua vida nesse sentido, mas a maioria das IDEs realmente elas dão apenas o suporte à codificação e tudo é feito via código mesmo, beleza? É lógico que tem alguns gerenciadores de conteúdo, igual a gente vai comentar sobre isso, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles, que te dão um suporte muito grande ou tentam aproximar essa construção do sistema sem a codificação. Eles fazem muito isso, tá?
Por exemplo, lá no Delphi, eu gosto de brincar, para você desenvolver um sistema em Delphi, por exemplo, ele te dá tanta facilidade na construção lá dos sistemas, via arrastando componente, arrastando coisas. Às vezes eu brinco que para você fazer um software em Delphi para desktop, você nem precisa saber programar, né? Enfim, mas é só uma brincadeira aí que eu falo justamente pela facilidade, tá? E essa facilidade eu pelo menos aprecio demais, eu gosto bastante dessas facilidades. Tem gente que às vezes não gosta, né? Gosta lá de ficar escovando bit mesmo, lá via código, enfim, né? Igual lá no Git, por exemplo, eu adoro as ferramentas gráficas para Git. Tem gente que não gosta, gosta via códigozão mesmo. Beleza, respeito, cada um tem as suas características. Eu gosto de facilidade e praticidade. Às vezes a pessoa gosta lá, acha mais rápido fazer via código mesmo. Legal. Vamos seguindo, então, algumas IDEs para o desenvolvimento de sistemas para a internet: Sublime Text, VS Code, Atom, Brackets, né? Existem vários aí softwares, todos mais ou menos seguem a mesma linha. Eles possuem características muito semelhantes, onde você tem lá uma ferramenta super leve e você vai instalando alguns plugins para determinados focos de desenvolvimento que você precisa. Então, eu quero às vezes um highlight para TypeScript, por exemplo. Beleza, você instala lá aquele plugin, né, de highlight para a linguagem TypeScript para aquela IDE específica. E, enfim, você vai instalando coisas que vão te ajudando no desenvolvimento conforme você necessita, tá? Eu vejo a utilização muito grande num num passado bem próximo. O Sublime Text era uma ideia que era muito utilizada. Ela caiu um pouco em desuso. Eu, por exemplo, talvez pelo costume, eu utilizo o Sublime Text para o meu desenvolvimento. É uma ferramenta que eu adotei quando ela era muito utilizada, a comunidade mundial adotou ela. E aí, nessa época, eu lembro que eu comecei a adotá-la também, acostumei com ela, tem um monte de plugin, mas hoje, talvez, quem domina, pelo menos o que eu vejo por aí, que domina aí o mercado, é o VS Code. Todas as ferramentas são gratuitas, vale ressaltar também, mas o pessoal usa muito o VS Code, tá? Eu acabei não migrando, eu cheguei a instalar na minha máquina, enfim, mas hoje eu utilizo o Sublime, que é uma excelente ferramenta. Essas que estão aí são excelentes ferramentas, beleza? Seguindo, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de front-end e back-end. Engraçado que esse conceito, com a evolução do desenvolvimento, e aí eu acabei nem falando no início, mas eu desenvolvo software, sistemas para a internet desde 2003, tá? Então já tem bastante tempo. Já visualizei muitas tecnologias nascerem e morrerem também. Então não se apegue a uma determinada tecnologia, porque amanhã ou depois a gente não sabe o futuro, e talvez o desenvolvimento de sistemas para a internet seja o ambiente de desenvolvimento que mais evolui aí com o tempo, que mais surge tecnologias novas. Eu diria que talvez todo dia surge tecnologias novas para esse ambiente de desenvolvimento. Então não se apeguem a uma tecnologia específica, tá bom? E aí, por que eu estou falando isso? Porque o conceito de back-end e front-end, engraçado que atualmente eu vejo uma mudança nesse conceito. Num passado não muito distante, front-end era aquela, digamos assim, aquela camada onde você tinha interação com o usuário. Hoje esse conceito ele até permanece, mas mudou, eu diria que vem mudando o conceito de back-end. Num passado, o back-end era aquela camada de negócio, era onde você normalmente utilizava alguma linguagem de alto nível, né, sem ser o HTML, o CSS, que depois a gente vai comentar, e o JavaScript, que depois a gente vai comentar sobre essas linguagens. Mas no passado você utilizava lá HTML, CSS e JavaScript, que era o front-end,
E o back-end era lá a camada de negócio, era a camada lá onde você se conectava com o banco de dados e também fazia diversas operações para, sim, entregar aqueles dados para o front-end. Beleza. E aí, o engraçado que atualmente, com a mudança aí de tecnologias, o back-end, ele se tornou uma coisa um pouco diferente, ou ele vem se tornando algo um pouco diferente, e o back-end já o conceito de back-end hoje está muito interligado à questão lá das APIs, aonde você tem lá uma determinada linguagem que se conecta no banco de dados e entrega os dados para um front-end manipular esses dados e disponibilizar para a camada ali de visualização do usuário. Engraçado que esse meio aí, onde você faz algum trabalho de operações e talvez de manipulação desses dados que foram entregues lá pela API, eu vejo que hoje o pessoal trata muito essa manipulação, às vezes alguma operação, chama de front-end, por causa das ferramentas, das tecnologias que são utilizadas. E num passado bem próximo, esse era um trabalho do back-end. E hoje eu vejo que o conceito ele está mudando e muita gente está chamando de front-end o fato de você fazer alguma manipulação do dado e entregar para o usuário. E o back-end está muito interligado ao conceito de API, onde você às vezes utiliza até outra linguagem, outra tecnologia, para simplesmente ir buscar os dados na base de dados e entregar para o front-end, tá? Engraçado que esses conceitos de back-end e front-end, às vezes eles se confundem principalmente pelo fato de tecnologias novas estarem surgindo e fazer essa teórica separação. Então, quando você fala lá, sei lá, um desenvolvimento em Angular, onde você tem toda a manipulação do front-end, da interface gráfica do usuário, junto com as operações dos dados, e você chama uma API para buscar esses dados, a API é o back-end e o Angular, por exemplo, é o front-end. Então, o Angular, digamos assim, ele manipula tanto a interface com o usuário, como também alguma operação sobre os dados. Que antigamente, quando você lidava aí, por exemplo, com o desenvolvimento em PHP, o PHP era o back-end e o HTML, o CSS e o JavaScript era o front-end. Então há essa, digamos assim, essa meio que separação aí, ou essa, às vezes, divergência, ou essa mudança nos conceitos de front-end e back-end que eu vejo atualmente. Legal? A gente vai continuar aí, galera, com o próximo assunto. Vamos falar um pouquinho de linguagens, mas vai ficar para daqui a pouco. O vídeo aí já está ficando aí quase com 20 minutos. A gente vai dar uma pausa, é uma boa hora aí para você também tomar uma água, às vezes no banheiro, e a gente vai continuar daqui a pouco, que a gente tem muito papo. Beleza? Valeu, até daqui a pouco, pessoal.